Bem-vindos ao nosso podcast Que Gestão. Eu sou Rosana Mesomo e já aproveito para pedir de você seguir o nosso canal, assistir o nosso episódio, dar o seu like e compartilhar com seus amigos, com seus inimigos, com todo mundo, que é super importante as pessoas terem as informações que a gente passa aqui. E eu sou Juliana Pires, novamente com vocês, muito feliz de estar com a Rosana nesse projeto, desse podcast Que Gestão, trazendo as dores. E o nosso patrocinador dessa vez é a Linda Modas. Linda Modas já está na região do Morumbi há 30 anos. Ela é super conhecida, traz uma moda moderna, de qualidade. Então vocês estão convidados a conhecer a loja da Linda, que fica dentro do Espaço Bela, certo? É isso aí. E hoje o podcast está fervendo, hein? Porque o tema ele é muito polêmico e tem muita coisa que dá para a gente conversar aqui, né? Se a gente fosse tricotar, sairia um cachecol prontinho. Mas eu acho que é uma blusa. Uma blusa. Bom, a gente vai falar sobre liderança, né? Até que ponto, qual é o ponto de equilíbrio do líder para que ele não seja permissivo demais e nem ditador demais, né? E esse ponto de equilíbrio realmente ele é muito difícil. Eu costumo falar o seguinte, que o bom líder é aquele que quando ele sai do estabelecimento dele, quem fica não sente que o dono não está, né? Sim, então quando você exatamente. quando você consegue chegar no ápice da sua liderança, é esse momento. Você consegue se ausentar do seu negócio e as coisas vão continuar fluindo do mesmo jeito, como se você estivesse ali. Agora, fácil não é, né, Rô? Não, nada fácil. O ponto de equilíbrio disso é diário, né? Porque, na verdade, você lida com seres humanos. E você também é um ser humano, né? Lembrando que nós somos seres humanos, nós também erramos. Talvez algum conhecimento a gente tenha um pouquinho a mais de algumas coisas, mas aí o outro tem outros conhecimentos e aí isso tudo vira uma troca, né? Mas esse ponto de equilíbrio é bem difícil, né? Já vou falar para vocês que a gente não tem fórmula mágica para isso, mas o mais importante é a gente saber o momento em que a gente está sendo a mais ou a menos, e também saber reconhecer isso, né, de alguma forma, porque você toma atitude rápido sobre isso e a coisa não vira uma bola de neve, né? Isso é muito importante, porque às vezes tem uma questão aí que envolve, por sermos seres humanos, nós temos ego também, né? E o dono, ele tem alguma coisa do tipo, olha, eu sei, porque eu já fiz, porque e vamos e tal. Mas, às vezes, a gente se encapsula, né? A gente fica naquela bolha nossa e a gente não consegue ter uma visão, né, de algum detalhe. E às vezes a gente não percebe que a gente não está conseguindo ouvir. Então, esse trabalho da escuta é um exercício diário. E não é maldade, né? Entendam, não é uma questão assim só de perfil. Fulano não tem um perfil de escuta. Não, gente. É uma questão de treino, só isso. Muitas vezes a gente se pega fazendo isso, por mais que a gente queira, né? Se pega, às vezes, atropelando alguma coisa, né? Liderar não é fácil, né? E por que eu falo que não é? Porque quando a gente vai tomar a liderança num assunto, nem sempre você vai poder abrir todas as cartas da sua estratégia. Então, ou a sua equipe confia muito em você como gestor, ou ela vai começar a questionar pelos cantos. Por que fulano está fazendo tal coisa? Né? Por que a Rosana fechou o salão dela numa terça-feira? Por que a Juliana abriu num feriado? Então, ou eles respeitam muito a nossa liderança, confiam muito nas nossas estratégias, ou a equipe pode começar a correr ao contrário da sua liderança.
Então, eu, por exemplo, quando eu vou fazer qualquer tipo de mudança dentro do salão, eu tento envolvê-los, seja numa votação, por exemplo, vamos mudar a cor das paredes, que são coisas simples, que não vai impactar, que não vai mudar a vida de ninguém. Vamos mudar as cores da parede? Vamos, que cor que você quer a tua sala? Vamos fazer uma votação? Então eu deixo eles participarem, eu deixo eles interagirem. Mas chega a decisões, gente, por exemplo, digamos que você tem ali uma coordenadora que não está mais condizente com o que você quer. Como que você vai abrir para a tua equipe que você vai mandar ela embora daqui 3 meses? Não existe isso. Ou como que você vai falar que a sua recepcionista, você está de olho nela, porque ela não está mais, né, atuando como você quer. Então, são estratégias, são decisões que você tem que tomar na hora e acabou, não dá para falar com ninguém. E às vezes a sua equipe começa a questionar, poxa, a Juliana não está vendo, né? Fulano não está vendo o que ela está fazendo. Mas tudo tem o seu momento certo. Até para mandar embora. Você tem a questão da rescisão. Tem tudo, né? Gente. Tá com caixa para fazer a rescisão? Você não vai falar para o funcionário assim, olha, aquela funcionária ali da limpeza, ela não tá boa, mas eu tô sem caixa. Então eu não vou mandar ela embora agora, eu vou mandar o mês que vem, tá certo? Não, isso já vai virar uma fofoca errada, a moça vai saber que foi mandada embora e ponto, né? Fora que isso cai um desdobramento assim, não tem caixa, vai fechar, né? Porque tem isso. Vocês vão falir porque vocês não têm... Não é uma questão, caixa é uma coisa... faturamento é outra, tem várias coisas aí que são financeiras e que para um dono de estabelecimento, por isso que eu falo, tem muito mais coisas do que ser só ali um gestor de pessoas, ou uma pessoa que faz marketing, ou eventualmente uma pessoa que compra, comercial. Olha só quantos papéis, né? Então, essa parte financeira, ela tem a ver também com as decisões e tudo mais. Sem contar que outras coisas, tem questão de um profissional, não é só a questão do profissional que é o CLT, mas um profissional que de repente ele tem uma postura que está não tão adequada, mas ele também tem uma clientela, as clientes gostam dele ou dela, e aí você vai tentando dar o feedback, você vai tentando tratar aquela situação, porque também tem a ver com o impacto em faturamento, tem a ver com o impacto, às vezes, ele se dá muito bem com a equipe, é um ecossistema. A gente tem que pensar em todas as vertentes, todas, né? E às vezes uma determinada pessoa, às vezes olha para aquilo e fala assim, mas fulana não está dando certo e a dona não faz nada, né? Não tem isso? Muito. Nunca pense que o seu líder não está vendo, tá? Ele está vendo sim. Talvez ele também não está demorando para agir, mas ele está esperando o momento certo, né? Exato. E se a gente for para pensar, até Deus é assim, né? Ele não permite que a gente passe, às vezes, um período longo de sofrimento, né? Aquele deserto que a gente fala, até ele vir com a bênção, ele não permite a gente passar por isso, porque ele tem um momento certo. Tudo na vida tem o seu momento certo. Então, o líder, ele é assim. Às vezes ele está vendo que você está passando por um problema, que você trabalha mais que o outro que está do teu lado. Às vezes ele está vendo que o profissional que é MEI, ele está chegando na hora que quer, que ele vai embora a hora que quer. Mas existe o mal necessário e as estratégias financeiras, que o dono do seu estabelecimento, o dono do comércio, o dono da empresa, não vai abrir para você toda hora. Ele não vai chamar você para as reuniões todos os dias e falar, olha, a estratégia financeira da empresa é essa. Porque isso não condiz. Você está ali para um outro momento, o teu papel é outro, tão importante quanto, tá? Mas o seu papel é outro. Então, provavelmente, o líder, ele está vendo sim, ele sabe tudo o que está acontecendo, mas ele sabe que não é o momento de tomar uma atitude naquela hora. Então, ele está esperando um pouquinho, ele está esperando o momento certo. Por isso, eu reforço, o líder, ele tem que conquistar a confiança da equipe. Aqui eu costumo brincar com eles assim, se for me colocar para fazer um cabelo, não vai sair nada. Eu mal sei lavar um cabelo, gente, eu sou péssima, isso eu falo, sou mesmo, não é o meu dom. Tamo junto. Não é? Mas me deixa fazer o que eu sei fazer. São mais de 30 anos de experiência em administração. Se eu não souber administrar, então eu não sei fazer nada. É melhor eu ir varrer rua, sei lá, não sei fazer nada.
Então é uma confiança. Quando entra alguém no salão e fala, eu vim para fazer um loiro, pode sentar na cadeira de qualquer um. Eu sei que a minha equipe é 10. Rosana, tenho certeza que é a mesma coisa. Nós, donos do salão, somos assim. Agora, eles têm que ter o retorno, né? Poxa, o assunto é administrativo, deixa na mão do líder. Ele vai cuidar. A Ju sabe fazer isso, a Rosana sabe fazer isso. Então, não vou me preocupar. Vou cuidar de fazer o meu cabelo, vou cuidar de fazer a minha refeição, se for um chefe de cozinha, vou cuidar da área que eu estiver. E vou deixar o dono, vou deixar o líder cuidar do lado dele. Exatamente. E tem uma outra questão nisso tudo, é que é você entender como que funciona aquele ecossistema, né, do local onde você está. O tipo de regra que existe, por que existe, né, se aquilo ficou adequado para você desde o início, por que você deixa de fazer ou não, né? E como a gente está falando de liderança aqui, a gente se vê em situações, às vezes, muito complicadas, né, Ju? Não sei se acontece com você lá, mas, assim, muitas vezes eu escuto assim, mas uma pessoa que segue as regras, por exemplo, ela vem para você, às vezes, e fala assim, mas não tem regra, né? Não se cobra ou não sei o quê. Claro que tem regra, né? Todo estabelecimento tem. Está escrito lá, só que a gente trabalha com educação de adultos, né? Então, quando você é contratado lá atrás, se fala, olha, é assim, assado e tal, explica-se direitinho, né? O geral, o dia a dia te mostra aquilo lá também, a gente brinca que a vassoura nova, né? Começa e tá tudo certinho. Daqui a pouco a pessoa começa a vir de qualquer jeito, ou tinha que estar com determinada cor de roupa, ela vem de outras cores, não sei o quê. Por quê? Porque ela teve uma desmotivação assim, assado, tal. E aí, o que acontece? Por isso que a gente fala, liderança com cobrança, ou não é? A gente tem que ter o jeito de cobrar, porque as pessoas não gostam de ser cobradas. Elas sabem que a regra existe, elas sabem que tem que ter uma postura, elas sabem de tudo isso, mas na hora que você vai sentar com ela para cobrar, ela diz, não, mas não fui eu, mas eu não sou assim, mas hoje eu esqueci, mas não sei o que e tal. Então, eu não sei como que você faz lá, Ju, mas Sim. Eu tento fazer, eu vou fazendo os feedbacks, né? Chama, a gente sempre chama para bronca, nunca se dá uma bronca em público, isso é uma coisa que é uma dica, né? Elogio você dá em público, né? Olha, como que você é ótima e tá, mas bronca sempre no privado. Bronca que a gente fala é assim, chamar para conversar para algo que, né, não está tão de acordo, vamos dizer assim. E que vai falando, né? Mas o que eu vejo, Ju, é que muitas vezes você começa a conversar com a pessoa e a pessoa ou ela nega, né, que aquilo houve e tal, né, ou então ela coloca sempre uma desculpa no meio e aí você, lógico, tenta dar o recado, mas às vezes se arrasta um pouco isso, né? Não sei, Ju. Não, acontece, né? O que é gestão nossa é isso, é falar dessas dores, desses bastidores, né? Liberdade, mas não libertinagem. Nós trabalhamos com 90%, pelo menos no meu caso, de mês. E só um grupozinho ali de 10% que é de CLTs. Sim. Cada salão, cada comércio, cada segmento tem lá a sua forma de trabalho. Se você está trabalhando com mês, você subentende que eles são empresas. Então, eles também têm a liberdade, né, de tocar a empresa deles. Mas a empresa deles está dentro da sua. Então, a liberdade deles não pode se tornar uma libertinagem. Tomem cuidado, por exemplo, já me perguntaram várias vezes, né? Você usa uniforme? A questão do uniforme, gente, ela é opcional para a nossa área. Por quê? Como eles não são CLTs, a gente não pode impor. Uma coisa é eu chegar na recepcionista que é registrada e falar, eu quero que você use este uniforme. Outra coisa é eu chegar nos cabeleireiros ou nas manicures que não são registradas e falar para elas, eu quero que vocês usem isso. Isso pode dar vínculo empregatício e até um possível processo. Mas então, como trabalhar com isso? Como liderar isso? Coloque na mente deles o quão bonito fica quando as pessoas estão com a mesma cor ou padronizadas.
Não é verdade? Puxando um gancho só com essa questão da cor. A gente não pode colocar que tem que ser tal roupa, mas a cor sugestiva do salão, sim. Induza. Né? Exato. Induza. Isso então, não tem problema nenhum com questões legais. Exatamente. Né? Então, o gestor, o líder, ele tem que saber isso, ele tem que saber manipular essa equipe, ele tem que saber manipular de forma que tudo vá correndo bem, sem atritos. Então, se eu chego na minha equipe e falo, a partir de hoje eu quero todo mundo de rosa, eu vou criar um atrito. Tem quem não gosta de rosa, tem quem vai achar que rosa é de mulher, enfim, você vai gerar um atrito. Agora, se você fala assim, olha, na nossa área, já pensou que bonito, se todos viessem padronizados, ó, nós vamos fazer, por exemplo, Natal, no sábado mais próximo do Natal, vamos vir todos de camiseta vermelha? Ou vamos vir todos de verde? Você já vai criando aquela, né? Você vai trazendo, olha a liderança. E no dia venha, né? Porque eu conheço líder que chama e não vem. Não vem. Aí também é complicado. Sim, que eu ia comentar que melhor do que falar é fazer. Então o nosso exemplo é tudo. Exatamente. Outubro rosa, todo mundo de rosa. Vá de rosa. Aconteceu um carnaval aqui, que eu falei, pessoal, vamos vir no sábado todos fantasiados, e só tava eu e a menina que é CLT. Mas tudo bem, eu fiz no Halloween. Curtiu, mas eu dei um brinde no Halloween uma vez, eu fiz um brinde assim, era um shampoo e um condicionador para quem, ou um condicionador, eu não me lembro o que era, para quem se pintasse do Halloween, né? Porque eu pintei, o outro pintou e o outro, né? Então, isso realmente, ele leva uma coisa legal ali, né? Um ambiente gostoso. A gente tenta fazer dessa forma, assim. Exatamente. E o equilíbrio é exatamente no impor. Exato, né? Exato. Olha, todos estão obrigados a vir de rosa. Não, sem contar que vai ter aqueles que vão vir de outra cor só para desafiar, né? Então, é aí que entra uma coisa assim. O que eu acho nessa questão é que tem uma coisa que a gente chama de dress code, né? Que é o código de vestimenta, né? Que é o que a gente fala assim, você não vai lá falar com o juiz, por exemplo, de short bermuda, né? De bermuda e camiseta. Você vai lá com uma roupa formal, né? O trabalho também é um pouco isso, né? Então, quando a gente fala assim das questões de roupa, de cor, né? Não necessariamente um uniforme em si, mas uma uniformidade de cor, né? Que é o que você disse. Sim. Se o salão puxa para o rosa e de repente, olha, nós temos uma marca rosa, seria legal, porque a gente remete a isso, por exemplo, o nosso lá é preto, né? Que a gente se coloca bastante, a gente é meio branco e preto e tal, né? A própria logo é assim. Então, a gente tenta puxar um pouco disso. E principalmente para os profissionais de cabelo, eu falo, olha, o que tem que aparecer é você com a sua cliente, no sentido de o teu rosto e tal, mas não, né, você vende, por exemplo, sei lá, aquelas cores chamativas de, sei lá, laranjão, alguma coisa assim. Quer dizer, o cabelo da cliente quase que não vai aparecer na foto, aparece só a tua camisa laranja. Então, não orna, né, que a gente brinca, não orna. E aí isso cria uma uniformidade, cria um lado organizado. A cliente chega falando de uma forma diferente, às vezes, porque ela vê que existe uma organização. Agora, você imagina, um de laranja, outro de verde-limão, outro de não sei o quê. Ela vai falar assim, escuta, eu vim pro New Kids on the Block, sei lá, né? Não no salão da Ju. Sim. Né, Ju? Então, a liderança, né, cobrar, é isso. Não é você impor o seu gosto, mas você dá opções que fiquem dentro de um padrão. Então, por exemplo, olha, nós vamos usar a nossa paleta de cores preto, branco e o vermelho, que seriam as 3 cores do meu logo. Dentro desse padrão, a pessoa vai ter que ter bom senso, e o líder vai ajudar essa pessoa a ter bom senso. Se ela aparecer com um macacão vermelho, mesmo que esteja dentro do padrão, ela vai chamar demais a atenção, vai destonar.
ela mesma vai se sentir mal. Então a gente chega nessa pessoa e fala para ela, olha, o que você acha, né, de padronizar no preto, usar o vermelho como um acessório, de repente um lencinho ali no pescoço, né? Pronto, né? Então isso tudo é função do líder. Se ele chega e ele é autoritário, ditatorial, ele perde controle. Sim. As pessoas, principalmente nos segmentos que são MEIs, as pessoas começam a fazer... Para o CLT, eu diria, viu? Porque hoje em dia não tem mais esse negócio de... Na nossa época, né, que a gente brinca, a gente chegava, o líder falava assim, não, tem que ser, você ia lá, mesmo se você não concordava, você acaba indo. Enfim, muita coisa evoluiu de lá para cá, ninguém quer impor nada, né? Mas mesmo no CLT, de você sentar e... Agora você tem um padrão, né? Digamos, a gente tem um padrão, todas as manicures de branco, todos os cabeleireiros de preto. Um exemplo, tá? Aí vem uma de verde, tu deixa de trabalhar? Então, isso é uma questão, aí que entra naquele negócio da cobrança. O equilíbrio. Depende do seu momento, eu costumo dizer. Porque tem pessoas que vão dizer assim, cravado, não deixo, vai embora para casa. Mas ela é a pessoa que mais tem fidelização lá. Aí você vira um negócio que chama bruxa de Blair, né, que eu falo. Porque a cliente, ela vai dizer assim, nossa, mas que discriminação. Primeiro que já entra em várias questões aí na história, né? Eu acho que dá para conversar. A gente tem, por exemplo, lá a gente tem um jalequinho, né? Dá para falar, vamos usar o jalequinho e tal, se der e tudo mais, ou esqueceu, né? Elas têm um jaleco que elas gostam de usar e tal, mas eu acho que tem que conversar, tem que sentar, pontuar, deixa trabalhar, eu, no caso, deixo, né? Mas aí você vai medindo o quanto isso é realmente um esquecimento ou o quanto é uma displicência para enfrentamento, que daí é uma outra história. Esse podcast acho que dá mais assunto, hein, Ju? É verdade. A gente tem que tomar cuidado polêmico com o radicalismo, né? De novo a empatia, né? O que fez com que aquele profissional naquele dia saísse da casa dele totalmente fora do padrão? Primeiro, será que ele dormiu em casa? Segundo, será que a roupa dele estava limpa? Será que aconteceu alguma coisa, né, que impediu dele ter acesso ao uniforme ou à roupa dele? Então, antes de você radicalizar e falar, você não vai trabalhar hoje, volta para tua casa, pense, respira fundo, entra no modo frieza, né, fique frio, pense em todas essas opções e crie alternativas. Deixa uma camiseta preta ali, wearing básica, guardada, né? Deixa umas 2, 3 peças ali no estoque para acontecer isso. Um jaleco, como no caso da Rosana, resolve um problema. E depois, deixa a pessoa trabalhar, porque tem um detalhe. Eu acredito muito na energia que a pessoa chega no salão. Ou em qualquer estabelecimento comercial. Se ela chega e ela já toma a bronca, que eu nem gosto de chamar toma bronca, talvez toma uma invertida ali, uma coisa, ou sei lá, né, orientação, ela recebe uma orientação, né, ela já cria, no primeiro momento dela, aquela resistência e aquela energia ruim. E ela vai trabalhar o dia todo com aquela energia ruim. Então, assim, isso é de mim, tá, gente? Eu nunca falo que eu sou dona da razão, mas os meus métodos. Eu só dou bronca, advertência, eu chamo para uma conversa no final do dia, nunca no começo. Porque é para deixar para a pessoa trabalhar na alegria. Ela vai falar, na paz do Senhor, né? Eu vim de verde, eu vim de verde hoje e ela nem ligou. Tá bom, vou trabalhar. Tudo bem, deixa acontecer. Frieza. A função do líder. O líder tem que ser correta, gente. O líder não é para qualquer um. Mas você vai ser julgado, só lembrando. Né? Vai ser julgado. O resto da equipe vai falar, Juliana não fez nada. Não fez nada. Eu tinha uma que chegava de chinelinho, de manicure não pode, de rasteirinha, de tal. E aí, não vê, não fala, não sei o quê, mas você vai fazer assim, o quê? Vai chegar e fazer um negócio desse? Tem líder que vai fazer, mas aí é uma escolha, né? Empatia de novo, né? Entender os porquês que essa pessoa fez isso e entender a sua agenda. Você vai mandar a pessoa para casa justo no dia que a sua cliente tem a formatura da filha dela e está marcado com ela. Então tudo é empatia. Tem que ter sangue frio. Sim. Né? Sim. E gente, passou rápido esse episódio. Passou muito rápido, eu tô achando que tem mais assunto. Eu gostaria de fazer um parte 2, sabe? Vamos qual seria a parte 2?
E aí você escreve lá, gente, o que Se vocês vocês acham? querem. Como que você vai criar líderes dentro do teu negócio? Porque você um dia vai precisar viajar. E a minha viagem para Dubai, como é que vai ficar? Quem vai ficar no meu lugar? Exatamente, ó, como é que eu vou para os Emirados? Não é? Pode acontecer da Né? gente adoecer. E aquela meu retrofit que eu quero fazer, né? Não é? A funilaria geral e pintura. Como que a gente cria? Como que você vai terceirizar a liderança? Né? Como é que você vai fazer para que você saia do seu estabelecimento comercial e as coisas continuem bem? Exato. Vamos fazer um 2, né? Amém. Mas, de qualquer forma, esse episódio foi maravilhoso para nós falarmos sobre o equilíbrio da liderança. Não adianta você ser permissivo e deixar a libertinagem, senão daqui a pouco você vai ter decotes enormes, mini saias, transparências, e você pode perder. Claro, a gente está falando, depende do negócio, né? Tem negócio que isso compete? Tem, você tem que ser... trabalha num baile, aí eu... Vai. Agora, se você está num salão de beleza, que atende famílias, aqui a gente atende os homens, os maridos, esposas, filhos, então tem que ter coerência. Então a libertinagem não cabe. A liberdade cabe. Sim. Né, Rô? É isso aí, é isso aí. E dessa forma a gente agradece, né? Agradece nosso patrocinador, que é a Linda Modas, né? Eu sou suspeita a falar, porque eu tenho uma mini filial dentro da minha casa. A moda é maravilhosa, ela trabalha com qualidade, né? Com peças realmente modernas, está dentro de um salão de beleza, então você pode fazer seus cuidados e sair aí já com a sua peça. Então, agradecemos ao patrocinador Linda Modas. É isso aí. E a gente encerra esse podcast pedindo novamente seu like, seu compartilhamento, ativa o sininho para você receber notificação dos próximos episódios, coloca nos comentários se vocês querem a parte 2 ou outros assuntos também, né? Para a gente também ter enriquecer ainda mais as informações que a gente passa aqui. Eu agradeço muito, eu sou a Rosana Mesomo, e fico feliz aqui em poder passar informações para vocês aqui. E eu, Juliana Pires, também agradeço a atenção de vocês e até o próximo episódio.